Não se apegue mais. Bom dia. Hoje o assunto é para quem sente que está amadurecendo. E se você sentiu que esse vídeo é para você, é porque realmente está. Não existe uma idade exata para amadurecer. Tem gente que com 20 anos já carrega um peso emocional enorme e aprende a lidar com a vida. Mas mesmo assim, aos 30, amadurece mais um pouco. E aos 40, ainda mais. Aos 50, então, a vida já deu tanta volta que você nem é mais a mesma pessoa que era lá atrás. E é por isso que cada novo ano é uma nova oportunidade de aprender. Cada novo dia é uma chance de crescer, de entender melhor os seus limites, o que você aceita, o que você não aceita mais. Então, se você está aqui, é porque você está amadurecendo. E eu preciso te dizer uma coisa bem simples. Não se apegue mais. Você é adulto. Você responde por si. Você não precisa mais viver à mercê da opinião dos outros. Não precisa mais se podar, se diminuir ou se esconder para caber na expectativa de ninguém. A sua vida não precisa ser validada por olhares, por comentários, por curtidas, por silêncios que te confundem. A opinião dos outros pode até vir, mas ela não define quem você é. Quem define é Deus. E Ele te vê por inteiro, com as suas quedas, com as suas tentativas, com o seu coração que está cansado de agradar todo mundo, menos você. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, será que por acaso estou tentando conseguir a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é agradar a Deus. Se eu quisesse agradar a pessoas, eu não seria servo de Cristo. Essa palavra precisa entrar no seu coração hoje. Porque enquanto você estiver tentando agradar todo mundo, você vai continuar se apagando. Então já deixe o seu joinha aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, se você ainda não for inscrito. Pois assim você vai receber mais e mais vídeos de fé e motivação como esse, no seu YouTube. Tem gente que não percebe, mas está vivendo em função da expectativa dos outros. Está se vestindo para ser aceito, está falando com medo de ser julgado, agindo como se estivesse sempre no palco, sendo avaliado o tempo todo. E isso cansa, isso esgota, isso adoece. Sabe quando você sente que não está mais sendo você? Quando sua vontade some, quando sua voz falha, quando você até tenta reagir, mas vem aquela culpa depois? Isso é um sinal claro de que você se apagou. Talvez ninguém tenha pedido diretamente para você se calar. Talvez ninguém tenha dito, não seja assim. Mas você sentiu que se fosse você mesmo, não seria aceito. Então você se moldou. E o problema é que quando a gente se molda demais, a gente se perde. Você começa a dizer sim quando quer dizer não. Começa a sorrir quando queria chorar. Começa a aceitar o que antes te fazia mal, só para não incomodar, só para manter uma paz que, na verdade, é uma prisão. E eu não estou falando de rebeldia, eu estou falando de liberdade, de ser quem você é. Porque tem gente que vai te olhar com desprezo só porque você o escolheu ser firme. Vai achar você frio, vai dizer que você mudou. E talvez tenha mudado mesmo, só que ninguém sabe o que você passou para chegar nesse ponto. A verdade é que tem uma hora que você cansa de tentar caber. E quando essa hora chega, ela pode ser assustadora, porque você olha para trás e percebe que passou tempo demais tentando ser a versão que esperavam de você, e não a que Deus te criou para ser. E sabe o que mais dói?
é que quanto mais você tenta agradar, menos as pessoas percebem o seu valor. Porque quem se apaga vira paisagem e você não nasceu para ser invisível. Se apegar não é o mesmo que ter vínculo. Vínculo é algo bonito. É o que temos com a nossa família, com quem a gente ama, com quem nos respeita, com quem caminha com a gente de verdade. Ter vínculos nos fortalece, faz a vida ter sentido. Mas o apego que destrói não é esse. É o apego ao que disseram de você lá atrás. É o apego a uma crítica, a uma rejeição, a um olhar atravessado que talvez nem fosse para você, mas que você guardou como se fosse um retrato da sua alma. É o apego a suposições, a aquelas frases que você achou que estavam cheias de indiretas, a aquelas atitudes que você achou que tinham um recado escondido. E quando você se apega a isso, sua mente vira um campo de batalha. Você começa a tentar adivinhar o que o outro quis dizer. Por que ele foi embora? Por que ela não respondeu? Por que te trataram daquele jeito? E sem perceber, você vai tentando se proteger do outro, mas se distancia de si mesmo. Você não nasceu para viver se defendendo o tempo inteiro. Deus não te chamou para andar pisando em ovos, achando que tudo que você faz pode desagradar alguém. Porque a verdade é que quem quer se incomodar com você, vai se incomodar até com seu silêncio. Vai achar defeito até na sua melhora. Então não confunda vínculo com prisão. Tem gente que acha que amar é se anular, que respeitar é aceitar tudo, que ser maduro é engolir cada coisa calado. Mas isso só te afasta de você mesmo. Se você ama alguém, tenha vínculo, esteja presente, cuide, perdoe, construa. Mas se você está se apegando a palavras malditas, a olhares mal interpretados, a expectativas que nem são suas, larga isso. Isso não é vínculo. Isso é algema emocional. E a vida é muito curta para a gente se apegar àquilo que só faz a gente se apagar. Nenhuma sombra pode apagar aquilo que Deus escondeu em você. Tem uma coisa que ninguém te contou, mas você precisa ouvir isso hoje. Você não precisa se explicar o tempo todo. Não precisa mandar textão. Não precisa justificar por que mudou de ideia, por que se afastou, por que escolheu o silêncio, por que começou a se cuidar. Tem fases da vida em que o seu silêncio é mais honesto do que qualquer tentativa de explicação. E sabe por quê? Porque quem quer te entender, entende no olhar. E quem não quer, vai distorcer até o que você fala com amor. Tem gente que mesmo que você diga com toda calma, ainda vai achar que foi grosseria. Tem gente que mesmo que você seja claro, vai dizer que você foi seco. Porque o problema não é como você fala. O problema é que essas pessoas só aceitam você quando você se anula. E chega. Você não precisa mais disso. Você não precisa mais andar pisando em ovos, como se qualquer passo seu fosse um problema. Como se você tivesse sempre que pedir desculpas por ser você. Se você mudou, ótimo. Mudar é sinal de crescimento. Se você decidiu se afastar, ótimo. Distância também é cuidado. Se você escolheu não responder, ótimo. Nem todo silêncio é ausência. Às vezes é respeito. Você não deve nada para quem só te procura para cobrar. Tem coisa que você precisa entender. Crescer é deixar de viver para provar alguma coisa. Você não tem que provar que é uma boa pessoa. Você não tem que convencer ninguém de que está fazendo o seu melhor. Você não tem que ser entendido por todo mundo. Tem gente que só vai entender sua mudança
quando sentir sua ausência. Tem gente que só vai valorizar quem você era depois que você parar de tentar ser tudo para todo mundo. E tudo bem, você não está aqui para ser compreendido por todos. Você está aqui para ser inteiro diante de Deus e fiel a quem você está se tornando. Você não precisa mais abaixar o tom da sua voz para não incomodar. Você não precisa mais engolir o que sente para manter uma paz que só existe para os outros. Você não precisa mais ficar se justificando por estar cansado, por ter mudado, por estar priorizando o que realmente importa. Você está crescendo e crescer dói, mas é uma dor boa, uma dor de quem está rompendo com as amarras. Você está voltando para você, está recuperando sua identidade, parando de correr atrás de aprovação e começando a caminhar em direção à verdade. Tem gente que vai dizer que você ficou distante, que você está esquisito, que você já não é o mesmo. E sabe o que é mais irônico? Eles estão certos. Você realmente não é mais o mesmo. Você não é mais a pessoa que aceitava tudo calado. Não é mais a pessoa que sorria para agradar, mesmo quebrado por dentro. Você agora é alguém que entendeu que o amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. E isso não te faz duro, isso te faz vivo, te faz inteiro. Deus não te chamou para viver no fundo da sala, com medo de incomodar. Ele te chamou para viver com sabedoria, com verdade, com coragem. E a coragem, às vezes, é dizer não. Às vezes, é se retirar. Às vezes, é não explicar nada, apenas ir e continuar crescendo, em silêncio, com Deus como única testemunha. Para não se apegar tanto ao que dizem, ao que pensam, ao que esperam de você, você vai precisar mudar alguns hábitos. Aqui vão 3 atitudes que você precisa começar a colocar em prática a partir de hoje. Primeira, pare de se consultar com todo mundo antes de tomar uma decisão. Toda vez que você vai pedir opinião sobre tudo, você está dizendo, mesmo que sem perceber, que a sua própria voz não é suficiente. E quanto mais você se acostuma com isso, mais frágil você se torna diante da crítica. Comece a decidir mais sozinho. Ore, reflita, pese os riscos, mas entenda, quem decide é você. E no fim das contas, quem vai arcar com as consequências da sua vida não são eles, é você. Segunda atitude, reforce sua identidade fazendo escolhas conscientes, não automáticas. Tem gente que vive no modo automático, aceita convite que não quer, fala sim para evitar climão, continua se vestindo, se comportando e até sonhando de acordo com o que acham que ela deveria fazer. Saia disso. Comece a perguntar: eu estou fazendo isso porque quero ou porque esperam isso de mim? Essa pergunta simples pode mudar sua rota inteira. E quando você começa a fazer escolhas com base no que acredita, a opinião dos outros perde a força. Terceira atitude. Comece a deixar claro, com educação, que você não vai mais se moldar para ser aceito. Não precisa ser agressivo, mas precisa ser firme. Responder com frases como: eu entendo sua opinião, mas essa é a decisão que eu tomei para mim, ou eu estou em uma outra fase agora e isso não faz mais sentido para mim, já é o suficiente. Você não deve explicações longas, nem precisa convencer ninguém. E quanto mais você se posicionar com tranquilidade, mais as pessoas vão entender que você não é mais alguém fácil de manipular emocionalmente. Essas 3 atitudes, se aplicadas de forma constante, mudam tudo. Porque quando você para de buscar validação, você começa a construir liberdade. Mas a liberdade verdadeira, aquela que só é encontrada em Cristo. Você amadureceu, está crescendo, está
está aprendendo a se colocar, mas agora é hora de dar mais um passo. Não se apegue nem em você mesmo. Tem gente que para de depender da aprovação dos outros, mas começa a depender demais da própria lógica, da própria força, da própria opinião. E aí vira refém das suas próprias certezas. Não consegue mais mudar de ideia, nem reconhecer quando algo não faz mais sentido. Só que crescer de verdade também é isso, abrir mão do controle. Nem tudo vai sair como você planejou, nem todo o caminho que parecia certo vai se manter firme. Nem toda decisão vai te levar onde você imaginava. E tá tudo bem, porque no fundo você não está sozinho. A sua vida não está na mão de quem te julgou, nem na mão de quem tentou te apagar. Mas também não está só na sua. Está nas mãos de Deus. E as mãos dele são seguras, são justas, são boas. A Bíblia diz em Provérbios 16, verso 9, o seguinte: a mente do ser humano planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem dirige os seus passos. Então, você pode até fazer planos, pode ter até opiniões fortes, pode até saber muito bem o que quer, mas nunca se esqueça, quem te guia é Deus. E confiar nele é o maior sinal de maturidade que você pode ter. Não se apegue ao passado. Não se apegue à opinião dos outros e não se apegue tanto assim nem ao que você acha sobre si mesmo. Permita que Deus te mostre quem você realmente é. E quando Ele mostrar, abrace essa versão, com coragem, com fé e sem medo de brilhar. Se você me ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu não me apego. E até o nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe.